Oi pessoal, tudo bem? Na nossa última aula nós conversamos sobre o Quizlet, né? E hoje eu trouxe para vocês aqui o tutorial só para a gente lembrar alguns passos, alguns procedimentos que nós precisamos adotar para criar esse jogo, né? Para a gente criar aquele sistema de aprendizado legal que os alunos podem aprender e logo após esse momento de aprendizagem, então fazer ter um momento de gamificação na nossa aula, onde os alunos podem jogar individualmente ou eles também podem jogar o modo ao vivo, onde eles, no modo de competição em equipes, eles competem entre si, tá? Então vamos ver aqui como é que isso funciona, tá? Então a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte, ó. Quando nós criamos a nossa conta do Quizlet, nós utilizamos o e-mail do Google. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o site do Quizlet, que é o quizlet.com, tá? Lembrando que nós, professores, sempre acessamos o quizlet.com, tá? Ao acessar o Quizlet.com, você vai criar uma conta e essa conta vai ser criada, lógico, utilizando o nosso e-mail institucional do Google, tá? Esse e-mail institucional ou e-mail do Google é importante porque ele facilita o processo, você não precisa ficar preenchendo um formulário muito extenso de informações, tá? Então ele cria uma conta aí em poucos segundos, tá? Uma outra coisa importante é a gente lembrar o seguinte: quando você vai criar essa conta, você precisa criar a conta como professor. Se você criar a conta como aluno, você não vai ter todos os recursos disponíveis da ferramenta. Então é importante a gente ter isso em mente, tá? Justamente para não termos problema na hora de criar os modos de jogo, tá? Então, nós vamos criar aqui um Quizlet, vamos criar uma série de cartões muito simples, tá? Sobre ferramentas Google. E para que nós possamos criar esse Quizlet, tá? Note aqui que eu estou na tela principal, tá? E eu vou clicar aqui no botão criar, tá? Quando eu entrar no botão criar, a primeira coisa que ele vai me pedir aqui é o título e a descrição desse Quizlet. Então eu vou colocar aqui ferramentas Google. Vou colocar aqui algumas ferramentas do G Suite for Education, tá? Vou colocar ela aqui e logo aqui embaixo eu já vou começar a inserir termos e definições, tá? Lembrando que quando nós vamos criar uma lista de termos, para nós jogarmos aquele modo do Quizlet Live, que é o modo ao vivo do jogo, nós precisamos ter no mínimo 6 definições. Nesse caso aqui eu só tenho 5. Então eu preciso criar um cartão adicional e deixar ele com 6, que esse é o mínimo que eu preciso para poder jogar o modo live do jogo, tá? Então eu vou cadastrar aqui os termos, Google Docs. Vou colocar aqui editor de texto na definição, tá? Aqui eu tenho a opção de imagem. Se eu clicar na imagem, o Quizlet automaticamente pega esse termo aqui, faz uma busca na internet e retorna imagens que nós podemos inserir. Então, se eu clicar aqui na imagem, ele vai trazer imagens sobre o Google Docs. Então, ó, cliquei, ele trouxe aqui para mim algumas imagens do Google Docs e eu quero utilizar o logotipo do Docs. Então, vou clicar aqui no logotipo do Documentos Google e agora eu tenho um termo, uma definição e uma imagem, tá? Vou adicionar mais aqui, vou colocar aqui o Google Sheets, né, que são as planilhas eletrônicas, tá? Então vou colocar aqui planilhas eletrônicas. Depois vou colocar aqui o Google Slides, que são apresentações. Vou colocar apresentação e criação de slides, tá? Vou colocar aqui no quarto termo, eu vou colocar o Google Drive, que é espaço de armazenamento e colaboração na nuvem, tá? No último aqui, eu vou no quinto termo, eu vou colocar o Google Sala de Aula. Vou colocar o Google Classroom, que aí ele consegue fazer a busca de imagem, né? Classroom. E eu vou colocar aqui um gerenciador, ou melhor, vamos colocar assim, ó, plataforma de gerenciamento do aprendizado, tá? E aqui no sexto termo eu vou colocar o Google Sites,
E aqui na definição do Google Sites, eu vou colocar aqui elaboração e desenvolvimento de websites, tá? Lembrando que eu posso voltar nesses termos agora e eu posso clicar aqui no botão imagem e inserir uma fotografia, né? Uma imagem sobre aquela ferramenta, Google Slides. Vamos ver o que ele encontra do Google Drive aqui também, logotipo do Drive também, Google Classroom, logotipo do Classroom, legal, Google Sites, logotipo do site. Então, temos aqui agora termos e definições, no mínimo 6, para jogar o modo live do Quizlet, e temos imagens também para cada um desses termos, tá? Você pode atribuir uma imagem aqui a um diagrama, mas para que isso funcione depois, você vai ter que criar 2 novos termos sobre essa imagem. Então, você pode deixar em branco. Eu geralmente deixo em branco, tá? Eu geralmente não cadastro nada aqui, deixo em branco mesmo, tá? Aqui você tem algumas opções, se esse Quizlet vai ficar visível para todos, que eu acho legal deixar disponível para outras pessoas. Porém, só eu posso editar, eu posso ser a única pessoa nesse caso a editar esse Quizlet, tá? Então aqui tudo bem, tranquilo, sem nenhum problema para criar. Eu vou então clicar aqui no botão criar e ele vai criar o meu Quizlet. Então, ó, logo a partir do momento que eu clico no botão criar, né, ele vai me dar aqui algumas opções de compartilhamento que eu necessariamente não preciso usar. Aqui compartilhar por e-mail, compartilhar por copiar o link, né, para mandar de uma outra forma, ou compartilhar no Google Classroom, compartilhar no Remind, mas geralmente eu não uso essas funções aqui, porque como eu falei para vocês, eu gosto de compartilhar aqui o modo individual de jogo, para mim é mais interessante, tá? Então eu vou fechar aqui por enquanto essa janela, e ó, então só para relembrar aqui, dentro do modo estudar, nós temos 5 modos de aprender e 3 modos de jogar diferentes. Então o modo cartões, eu tenho termo, e quando eu clico no termo ele mostra a definição, tá? Então eu posso passar para frente aqui, ver o próximo card, tá? Ó. Então eu posso passar por todos eles para ver o que cada uma das ferramentas faz, tá? Então, ó, tenho aqui meus termos e definições. Então esse aqui é um modo para o aluno revisar mesmo, como se fossem fichas, né, pautadas. Então temos aqui os cartões. Depois o modo aprender, que é aquele modo que nós precisamos para completar esse modo aprender, responder todas as questões corretamente 2 vezes para terminar, tá? Então é importante o modo aprender, ele é legal e geralmente eu passo o modo aprender para os meus alunos antes, depois eu passo para eles, a gente entra no modo jogo, tá? Uma coisa interessante é isso aqui, ó. Se eu quiser apenas compartilhar o link do modo aprender do Quizlet, eu posso copiar o link lá em cima, ó, que eu já estou no modo aprender, tá? Então eu não vou mexer com isso aqui agora, mas a gente pode ver aqui, ó, que o link muda. Tanto é que se eu entrar no próximo link aqui, que é o escrever, você vai ver que o link já mudou, agora é o write. E a diferença do aprender para o write, aqui no modo escrever, é que aqui o aluno vai ter que digitar o termo correto. Então ele vai ter que digitar aqui, né, Google Classroom, tá? E vai ter que responder, tá? Então, importante isso, e é interessante que ele tem que ter todos os termos corretos para que ele possa terminar esse modo, tá? Voltando aqui, então esse é o modo escrever. Temos o modo soletrar. O modo soletrar é aquele que ele tem esse ícone de áudio, e quando nós clicamos no link do áudio, ele vai tocar um som. Então nesse caso aqui ele vai falar para mim Google Sites, né? Google Sites. E aí o aluno vai escutar esse som e vai digitar aqui a resposta, tá? Então, esse é um outro modo também. E o último modo aqui, que talvez seja bem interessante também, os professores adoram, porque nós criamos uma prova, podemos criar uma avaliação dentro do Quizlet, que é o modo avaliar, e ele automaticamente pega aqueles cartões e transforma os cartões em uma pequena avaliação. Então, ó, eu tenho aqui eu tenho algumas respostas que devem ser digitadas, né? São respostas curtas. Aqui correspondência de colunas. Aqui questões de múltipla escolha, tá? E uma questão de verdadeiro ou falso. Então é interessante também, dá para a gente utilizar nesse modo avaliação, tá? Então aqui tem um botão também imprimir avaliação. De repente você quer imprimir isso aqui de alguma forma, né? Um documento, ou fazer um PDF, né? Troca a impressora aqui para salvar como PDF, ó. Então ele vai salvar esse documento em PDF. Então é interessante, fica uma pequena avaliaçãozinha mesmo, né? Desse modo aqui, tá? Vou voltar aqui na tela.
Então, esses aqui são os modos estudar, são esses 5 modos, e aqui são os modos jogar, né? Então eu tenho o combinar, que é aquele modo de jogo que nós temos que combinar termos com palavras. Então aqui, ó, Google Sites, eu tenho que jogar aqui, ó, o termo sobre a definição e ela vai desaparecer. O objetivo é que todos desapareçam da tela, né? Então eu tenho aqui essas ferramentas, né? O Google Slides lá embaixo, tá? Então, legal. Tá? Ele vai dando um ranking de como nós fizemos no jogo, né? Ele vai mantendo um histórico de todo mundo que joga a partida, né? Aqui nesse caso esse é um jogo individual, tá? O match, né, que a gente chama, que é o modo combinar, é um jogo individual. Depois nós temos aqui o modo gravidade, que é aquele modo que os planetas, né? Existe um planeta aqui embaixo, ó, e aí os asteroides começam a cair e você tem que digitar aqui ou o termo ou a definição dentro dessa caixa, né? Nesse caso aqui são planilhas eletrônicas. Tá? E aí o asteroide desaparece assim que você digita a resposta correta, ele desaparece, você salva o planeta. Tá? Então esse é o modo gravidade. E o último modo de jogo, que foi aquele que nós jogamos na nossa aula, que é o modo live, que é o modo mais divertido de se jogar o jogo, tá? Que é o seguinte, é aquele modo de equipes ou individual. Nesse caso, quando você acessa a primeira vez, você tem a opção aqui de ver um tour guiado, então você pode assistir um pequeno tutorial. Lembrando que é importante avisar para os alunos que no modo equipe, apenas um membro da equipe vai ter a resposta correta, tá? Então, é importante a gente avisar isso. E aqui, então, eu tenho ferramentas Google, vou criar um jogo. Aí eu vou escolher o modo de equipe, se eu quero... o modo de jogo, desculpa, se eu quero em equipes ou individuais. Nesse caso, eu coloco o modo em equipes. Aí nós temos a opção de escolher se nós vamos apresentar a definição e pedir para o aluno responder com o termo, ou se nós vamos apresentar o termo e pedir para o aluno responder com a definição. Tá? Fica a seu critério, tanto faz. Na verdade, o jogo é divertido da mesma forma. Tá? Eu vou escolher a primeira opção aqui. E ele já vai mostrar todas as informações aqui do jogo para mim. Tá? Então, ó, nós, como professores, entramos no Quizlet.com, mas os alunos entram no Quizlet.live. Tá? Importante. Se você entrar no Quizlet.live, você não vai conseguir criar o jogo, assim como o aluno entrando no Quizlet.com também não consegue jogar. Tá? Então é importante a distinção dos dois links. .com professores, .live alunos. O aluno vai acessar este site e vai digitar esse código, né? Ó, então olha lá, ele vai colocar aqui o Quizlet.live. Na tela que o aluno entra, vai precisar digitar esse código 460474. Então 460474. Tá? E vai clicar em continuar, vai digitar o nome na próxima tela, tá? E agora esse aluno vai ficar com esses três computadorzinhos aqui, essas três telas, tá? Para que ele está aguardando aqui nesse caso o líder, né, da partida iniciar o jogo, no caso sou eu, tá? Então, ó, eu posso ver aqui que eu já entrei no jogo. Nós precisamos de no mínimo 4 pessoas para jogar o modo live, tá? Principalmente em equipes, tá? Precisamos ter no mínimo 4 pessoas para que ele divida em 2 duplas, tá? E aqui, ó, se você precisar remover um aluno porque alguém entrou com algum nome engraçadinho ou fez alguma piadinha, você pode clicar e você remove o aluno da partida, tá? E ele vai pedir para digitar o nome de novo, tá? Bem fácil, bem tranquilo, tá? Então, lembrando que no modo Quizlet Live, apenas um membro da equipe tem a resposta correta. Então, se os alunos respondem errado, ele volta para a pontuação 0, tá? Então, ele não vai poder prosseguir, a pontuação vai zerar, ele vai ter que responder as perguntas novamente. Então, só um aluno tem essa resposta correta. E uma outra coisa importante é assim, dependendo do número de termos que você tem, esse vai ser o número de respostas ou perguntas que aparecem no jogo, tá? Se você tiver mais de 15 termos, 12, 13 termos, o número máximo de termos que ele pede no modo live são 12, tá?
Então, atenção a isso, tá? De repente, você vai falar assim, poxa, mas eu criei 30 termos, só aparece 12. Sim, 12 pontos o aluno termina o jogo, tá? Então, interessante vocês saberem disso, para que vocês possam criar os jogos para os seus alunos. Legal, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima aula, hein?